Enfim, mais um vídeo, aleatoriamente, não muito bem preparado, mas às vezes os assuntos vêm na minha mente e eu acho que se eu não compartilhar e que se eu não colocar essas ideias pra fora, elas vão sumir, vão ficar me perturbando em algum momento e eu não vou poder articular elas tão bem quanto eu gostaria de ter feito quando elas estavam aqui. Eu acho que por enquanto os vídeos vão ser um pouco nessas questões de relacionamento, porque elas têm me pegado um pouquinho mais nos últimos tempos e eu acho que elas representam um cenário contemporâneo que é muito comum e que esse tema de relacionamento ele pode levar a outras instâncias. E é sempre isso, é sempre o estar se relacionando versus a minha liberdade e a minha vontade de ser. Nos últimos tempos, eu tenho visto acerca desses debates, de discussões sobre relacionamentos, entendendo que aqui eu necessariamente tenho que falar da minha posição como sujeito. Então, eu vou estar um pouco mais centrada nas questões de relacionamento enquanto mulher, enquanto ser mulher na sociedade, enquanto como algumas coisas da sociedade parecem para você quando você é mulher. É o que mais me cabe no momento e nada mais justo do que compartilhar essas ideias de vivência com pessoas que estão na mesma posição que eu. Dentro dessas questões de relacionamento e de independência, me vem um tema que é bastante atual e que tem se atualizado cada vez mais, que é da descentralização de amores românticos. Assuntos polêmicos. Enfim, só fechar a janela porque onde eu moro é bastante barulhento. A descentralização do amor romântico, ela parece, no geral, uma ideia de descentralização do amor em questões de uma sociedade contemporânea capitalista, que há muito tempo surge aquele discurso de que devemos parar de tratar as pessoas como propriedade, e aí surgem categorias como a não monogamia e outras formas de se encarar relacionamentos. Porém, eu acredito, eu suponho um viés dessa descentralização que cabe muito às questões de ser mulher, de ser independente, de querer uma liberdade e ainda assim estar num relacionamento. Porque vejamos, descentralizar amores românticos é tirar a ideia de que a sua pessoa necessita de uma relação interpessoal que seja muito íntima, que seja muito unilateral, que você como pessoa se transpareça e se relacione com alguém em uma medida unilateral, ou seja, que você seja você na sua maior intimidade, apenas em uma relação com uma pessoa. A gente tem um pouco dessa ideia dentro das relações capitalistas de relacionamento contemporâneo e da ideia romântica de ser em uma co-construção com uma outra pessoa, com um companheiro fiel, uma pessoa que vai estar sempre ali. Então, essa unilateralidade de relacionamento, eu acredito que tenha um peso para mulheres no sentido de que a luta feminista, sei lá qual que é o termo que tem se adequado melhor, ela vem de uma luta por posição de existência, ou seja, se quer ser para além do objeto de uma outra pessoa. Essa é uma pauta bastante importante e que tem seus problemas, tem suas entrevias, mas a pauta feminista
de querer ser para além de um objeto masculino, ela entra nisso da descentralização do amor romântico. Por quê? A partir do momento em que as mulheres se proclamaram a exigir direitos de ser humano, de liberdade de ser humano, entrou-se também essa liberdade de ser alguma coisa que não o objeto romântico de alguém, ou seja, uma coisa além de ser um objeto de afeto para outra pessoa. E essas pautas de descentralização de amor romântico são pouco atuais e eu não sei bem de onde surge o fundamento. Mas a questão que tá é ser mulher e querer ser livre entra inevitavelmente nessa questão da descentralização. Por quê? Apesar de hoje em dia estarmos em uma situação onde as mulheres têm direitos de ser humano, sabe, como votar, como poder trabalhar e etc., algumas configurações de expressão de gênero ou de vivência de gênero, que é o querer ser, o querer parecer, coisas do tipo, a identidade de gênero, ela ainda tá um pouco ali na condição de validade romântica do ser masculino. E sem querer me aprofundar muito em debates da causa, que não é muito bem a minha intenção e que eu nem fiz uma retomada muito precisa dessas questões. A minha questão é mais situar um pouco do debate para um movimento mais reflexivo de algumas questões. Então, como o vídeo passado foi um pouco dessa liberdade de ser, dessa autonomia, dessa necessidade por sobrevivência, a gente entende ainda hoje que, apesar de estarmos nesse caráter de sobrevivência e de podermos acessar o sistema econômico como seres humanos, sem depender necessariamente de que um homem seja o provedor da sua renda, da sua subsistência, ainda a parte mais subjetiva, porque não somos só máquinas de trabalho, ainda está muito associada ao amor romântico e à dependência do reconhecimento de um ser masculino. Bom, encerrado essa questão, eu quero abrir uma ressalva, que não há necessariamente um problema em querer ter um amor romântico, em se relacionar romanticamente com um homem. Essa não é a nossa questão aqui. A questão é que quando você se vê em uma condição de luta pela sobrevivência, isso considerando, mais uma vez, as mulheres de uma classe social baixa, das classes populares, se é que queremos chamar assim, elas vão estar muito associadas às questões da luta de sobrevivência e vão, em sua parte subjetiva, ainda assim esperar que o seu reconhecimento venha de uma maneira mais afetiva de um ser masculino, e isso faz com que ela se insira em uma outra esfera. E aí, por exemplo, quando nos vemos na necessidade de nos mantermos, queremos abandonar o nosso ego, porque sabemos que algumas coisas que o nosso ego nos coloca sempre como necessidade, não é necessariamente uma necessidade de sobrevivência, mas é uma necessidade que se tem quando você está naquele mercado de relacionamentos. Então, a necessidade de ser bonita, a necessidade de não se colocar alguns trabalhos, porque o estresse causa oxidação e causa rugas. Enfim, tem umas questões assim, e é um pouco engraçado. Não é engraçado, mas é um pouco a expressão de um pensamento meio arcaico que ainda está enraizado. E aí, pensando nessa devoção ainda às relações românticas e ao sistema em que vivemos, descentralizar o amor romântico entra em parte da liberdade feminina,
de ser, de existir e de encontrar uma paz em sua existência e diminuir a pressão de sua existência, para além de ser um objeto de desejo. E sabemos que, para além de toda a nossa luta de sobrevivência, ainda há uma pressão meio que fantasmagórica. Ninguém tá necessariamente te dizendo, olha, você precisa ser, mas você entende que a expressão da sua identidade de gênero no geral e que o seu reconhecimento como pessoa ainda está dentro do mercado de relações, do mercado de afetividades, e ainda está ali dentro do ideal de performatividade de identidade de gênero. Então, quando você se vê frente à necessidade de lutar pela sua sobrevivência e que quase que como um colateral vem também a necessidade de abandonar o ego, também vem a preocupação quanto a sair do mercado ou de se ater a tantas outras coisas que não na sua manutenção de identidade, de estética, enfim, essas coisas que a gente gosta de fazer como mulher, que fazem com que a gente se sinta mulher. E isso é uma coisa percebível quando você se dedica muito a um trabalho, e quando você se dedica muito à casa, que é aqueles casos que vemos de mulheres que trabalham tanto que deixam de ser femininas porque não tem tempo de cuidar do cabelo, de estar fazendo as unhas sempre, de fazer aquela academia e de fazer uma dieta porque tem a cobrança do corpo e etc. Então, a descentralização, ela entra um pouco também na sua paz de identidade. Eu acho que parar de se colocar como sujeito possível, como validação possível, somente se você estiver dentro do mercado de relacionamento, somente se você estiver ali dentro dessa constância em manter a estética do gênero, alivia um pouco essa pressão que você tem a mais para além da necessidade de sobreviver. Isso não é, de maneira alguma, um discurso sobre se deixe largada mesmo, o que importa é você ter o que comer. E não é um discurso desse. Mas eu acho importante pararmos para pensar nessas questões que nos acompanham, que parecem muito naturalizadas. Parece que além da necessidade que a gente tem de fazer tarefas, também tem, como sempre, meu cachorro, além de tudo, tem a necessidade de se fazer mulher. E se fazer mulher não é só ser mulher, ter nascido mulher. É performar mulher e se manter ainda no seu melhor para que seja reconhecida como tal, enquanto você tem que lutar pela sua vida e ainda assim ser bonita, ser atraente, ser feminina e etc. Eu acho que, então, a questão da descentralização do amor romântico, que muitas vezes é só associada a uma liberdade de que um homem não esteja desgastando o seu sistema nervoso com questões e de poder se relacionar livremente com pessoas em relações não monogâmicas, ou eu não sei muito bem quais outros nomes de configurações de relacionamento. Eu acho que a descentralização ela tem um papel muito importante para as questões femininas também. E, de modo algum, mais uma vez, eu quero que se entenda que tem uma necessidade de deixar de se cuidar para dar atenção ao seu trabalho, para dar atenção à sua sobrevivência. Isso é uma questão da gente refletir por quantas coisas temos que lutar que não são naturais para que possamos minimamente ver como sujeitos dignos, como sujeitos que podem participar de algumas categorias, como poder participar da categoria mulher e que exige que tenhamos algumas coisas, etc. E apesar de ser problemática,
No fundo, tem um pouco de uma manutenção extra necessária, que é o fazer, o cuidar-se, sabe? Não acho que seja um problema cuidar-se. Eu acho que é uma atividade interessante, sabe? É poder pintar a unha, fazer um desenho, cuidar do cabelo e etc. São atividades importantes. São atividades que nos colocam em uma coisa a mais. A vida não é só trabalho. A vida não deveria ser só trabalho. A questão da militância, dessas reflexões, é para que a vida não seja só trabalho. Queremos sim fazer outras coisas. Queremos sim ter tempo de cuidar do cabelo e falar sobre como o nosso esmalte não combina com o nosso sapato, por exemplo. Mas essas coisas não são possíveis para todas as categorias de classe. Então, por isso que é importante associarmos um pouco a política e a configuração da sociedade a questões mais subjetivas, como o amor romântico. Coisas que parecem tão inofensivas para nós como sujeitos em uma sociedade civil, que são exatamente a expressão de uma ideologia da sociedade civil em que não conseguimos nos encaixar por falta de tempo e de experiência, porque a nossa vida não condiz com a experiência de preparação para esse encaixe. Então, eu acredito que entender essa descentralização é um pouco mais do que me perdoe o termo se for mal colocado, mas que seja para além de uma libertinagem de relacionamento, posso me relacionar com quem eu quero. Eu acho que há outros nichos que podemos atingir com essas questões de descentralização. E, enfim, se relacione com quem você quiser, com quem te faça feliz, desde que isso não te prejudique fisicamente e emocionalmente, o que é difícil sendo monogâmico ou não. Mas entenda que existir no mundo vai estar sempre associado ali com o quanto de tempo que você tem para construir a sua identidade diante dessa sociedade, dentro dessa sociedade. Enfim, pesquisem sobre amores românticos, o que são amores românticos, o que é a descentralização do amor romântico e como que isso está configurado em nossa sociedade. E esse é o pensamento aleatório do dia, que eu nem sei se fez muito sentido. Um beijo para você que está na sua luta.